Olá, seja muito bem-vindo. Mais um dia onde eu vou passar um pouquinho sobre uma reflexão que eu tive. Estou aqui com a minha camiseta do último acampo que eu fui da igreja, que foi sensacional. Mas a palavra de hoje que eu trago para vocês, eu já li ela há alguns dias, mas hoje quando eu estava na academia, o Senhor me trouxe ela à lembrança e eu resolvi comunicar, passá-la para vocês, que eu acho que é muito importante, principalmente para os dias de hoje. Ela está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, até mais ou menos o verso 8, 9. Né? Então, eu estava na academia e o Senhor me trouxe essa palavra, porque nessa carta onde Paulo está, é a primeira carta que Paulo está enviando a Timóteo, tem todo o contexto onde ele está passando instruções para Timóteo sobre como agir dentro da igreja, sobre como direcionar as pessoas, sobre boas condutas. E nesse trecho em específico, Paulo fala assim: Bom, se der conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque é o resultado da vida, tanto agora como no futuro. Bom, depois tem mais algumas coisinhas aqui, mas o ponto-chave é justamente esse, onde Paulo adverte Timóteo sobre os exercícios espirituais. Bom, mas Mateus, o que são os exercícios espirituais que Paulo está direcionando para Timóteo? Basicamente, são vários que nós podemos atuar, tá, dentro da nossa vida cristã, da nossa vida de comunhão, que é o primeiro deles a oração, o segundo deles que é justamente a leitura da palavra, da Bíblia, oração em línguas é o terceiro, tempo de comunhão na igreja, né, e assim por diante. Né? São vários os pontos que nós podemos trabalhar em cima do exercício espiritual que Paulo está direcionando para Timóteo. Né? Não que esse exercício físico não seja importante, como Paulo mesmo adverte, porém, nós somos seres espirituais, que temos uma alma e vivemos em um corpo físico, natural. Então, naturalmente, nós precisamos exercitar o nosso espírito, assim como a gente exercita o nosso corpo físico. Né? É uma coisa natural do ser humano, né? E nós, como seres espirituais, precisamos desenvolver esse tipo de raciocínio, de hábito do nosso dia a dia. E, particularmente, o que nós podemos trazer, então, né, em relação... Eu estava na academia, exercício físico, me lembrei desse trecho justamente porque é necessário que todo dia nós tenhamos um empenho, tenhamos força dentro desse tipo de exercício que é o exercício espiritual. Seja com orações, seja com leitura da palavra, seja com oração em línguas, indo na igreja. É interessante que façamos o máximo deles possível justamente para que o nosso espírito fique treinado. E fique treinado para quê? Fique forte em Cristo, fique forte nos ensinamentos e na doutrina de Deus, nos ensinamentos de obediência, de amor, de comunhão, de perdão, nas palavras de sabedoria, dentre tantos outros privilégios que Deus nos dá para receber quando nós temos justamente comunhão, quando nós temos o nosso espírito fortalecido para que ele esteja apto a ouvir os ensinamentos e as palavras que Deus tem para a gente, para que a gente ouça ou sinta no nosso coração a direção do Espírito Santo, para que a gente entenda circunstâncias, ambientes e pessoas, momentos de falar, momentos de não falar e assim por diante. Eu vejo que realmente Paulo adverte de uma forma incisiva e por conta disso é muito importante. Afinal, quando nós não estamos com a nossa parte espiritual desenvolvida, forte, treinada, é muito mais fácil que nós cedamos ao pecado, que nós cedamos às circunstâncias que não são as circunstâncias que Deus propôs para a gente. Circunstâncias do mundo, do dia a dia, de rotina, que acabam nos tirando do propósito, do caminho da palavra de Deus. E isso cada vez mais nos distancia de Deus.
Então, naturalmente, ter uma vida espiritual ativa e desenvolvida faz com que nós tenhamos cada vez mais comunhão e entendimento do que Deus tem para cada um de nós. E dentro desse cenário eu também trouxe algumas curiosidades relacionadas à parte natural da ciência. Afinal, eu sou formado doutor, eu gosto muito de ciência, não sou doutor de medicina, mas eu sou doutor em ciência da computação. E eu acredito muito que a ciência está revelando e descobrindo naturalmente a existência de Deus e os seus pormenores, né? O que muitos chamam de mistérios e os crentes em Cristo Jesus acabam recebendo por revelação da palavra de Deus. Eu trouxe algumas curiosidades. A primeira é um livro muito bom de um neurocientista chamado Dr. Andrew. Eu vou mostrar aqui, talvez fique bom. O título desse livro é How God Changed Your Brain. Basicamente, como Deus modifica ou muda o seu cérebro. Então aqui o Dr. Andrew ele traz os principais pontos, né, os principais achados dentro da pesquisa dele como neurocientista relacionados à vida espiritual e principalmente em relação à oração. Tá? A oração é uma arma super poderosa contra a depressão, contra a ansiedade, contra a má saúde física, porque naturalmente a oração ela é comprovada que traz benefícios na autoestima e naturalmente faz com que tenhamos mais vigor, mais vitalidade e energia no nosso dia. Esse livro é um livro muito legal, um livro muito bom e foi naturalmente escrito por um neurocientista, por um médico doutor que tem experiência na área e que encontrou evidências sobre a prática espiritual que nós temos, que é a oração, e o relacionamento que ela tem com o cérebro. Naturalmente, nós temos outros estudos científicos que trabalham acerca de como a oração interfere nas ativações neurais. Nós temos, basicamente, vários lobos, vários córtex, né? Então, o nosso cérebro ele é dividido em regiões. E quando nós temos um tempo de oração de realmente profundidade, várias áreas do nosso cérebro começam a ser ativadas de uma forma diferente. Então, os impulsos elétricos eles começam a tomar um padrão diferenciado. E esse padrão é um padrão naturalmente de bem-estar. É um padrão de tranquilidade, de felicidade. Nós temos descargas de neurotransmissores, como a ocitocina e a própria serotonina e dopamina, que são neurotransmissores relacionados com o bem-estar, com o prazer, com a sensação de felicidade. E isso tudo fala pra gente, né, naturalmente, tudo que Deus nos ensina na palavra dele, que nós como cristãos devemos sim orar, e orar sem cessar todo dia, além de meditar na palavra, com certeza, nos mostra que os ensinamentos de Deus eles realmente estão e são válidos por toda a eternidade e foram feitos para o ser humano, de tal maneira que Deus só quer o nosso bem. Então ele deixa no nosso manual, na Bíblia, ensinamentos que nós devemos seguir que só trarão benefícios para nós mesmos. E, naturalmente, trazer benefícios para as pessoas que estão ao nosso redor. Tem um outro estudo que foi realizado com pessoas e, naturalmente, o campo magnético de uma pessoa, que nós somos basicamente formados por energia também. E nesse estudo, os pesquisadores eles avaliaram a emoção das pessoas e o raio que essa emoção pode atingir. E se eu não estou enganado, a influência de uma emoção, tanto negativa quanto positiva, e o sentimento que a pessoa tem, pode chegar até 8 quilômetros. Tá? Essa influência, naturalmente, ela começa a perder uma força de forma bem expressiva e significativa com o aumento da distância, mas aproximadamente 8 metros ainda é uma distância que as pessoas que estão ao seu redor conseguem sentir uma influência muito grande. Então, naturalmente, se você é uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa com Deus, com oração, com leitura da Bíblia, é uma pessoa que não passa, né, por momentos instáveis, se por assim dizer, onde passa uma semana orando, uma semana não orando, e não pratica isso com regularidade,
né, naturalmente você vai influenciar positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu local de estudo. Isso é um privilégio que Deus nos dá, basicamente de poder levar o bem-estar para as pessoas além do que o nosso próprio bem-estar. Então, são vários os pontos que nós trazemos aqui com reflexão em relação à oração, atividade física, né? O relacionamento que a oração tem com a parte cerebral, com a neurociência do ser humano, né? E o impacto que a oração tem, ele também se assemelha ao impacto que a atividade física tem, né? Então, a atividade física, ela nos dá vigor, ela nos dá felicidade, ela traz uma autoestima maior, traz uma energia maior ao longo do dia e, naturalmente, nós temos esses benefícios potencializados quando nós temos uma vida de oração ativa. A reflexão é sobre isso, né? Eu vou deixar depois o nome do livro na descrição do vídeo, para que, se vocês tiverem interesse, vocês consigam também comprar e fazer a leitura. Eu vi o livro em inglês, né? Não tenho certeza se tem em português, mas é muito interessante. E fica aqui as dicas sobre a importância da oração e a conexão que a oração tem com a parte natural científica que o ser humano já está há alguns anos descobrindo e provando que realmente o que está na palavra, o que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, está correto. E só traz benefícios para os filhos de Deus, que somos nós. Então, um abraço, fiquem com Deus e até mais.